E deixa eu perguntar, aí fala um pouquinho sobre o que você já trabalhou, mas uma dúvida que eu tenho é a seguinte, você estudou pra caramba, tem muita gente que estuda pra caramba e não consegue porcaria nenhuma, não tem? Tipo, gente que, mano, o cara estudou o currículo do cara, aí tá vendendo, fazendo Uber, eu acho que tem tipo, um não problema, consegue algo na área. Não, tem um problema grande, acho que são dois problemas, né? O primeiro é que às vezes você escolhe uma formação, porque é o que você gosta, mas que não necessariamente tem mercado. Então, tem faculdade de tudo. Vou dar aula de sânscrito. Ok, você pode ter uma formação disso. Mas aí você pensar, pô, quantas pessoas vão estar interessadas em ter aula de sânscrito? Você vai ficar com um núcleo muito reduzido. Então, dependendo da escolha que você faz, se você vai viver disso e precisar de renda, acho que você tem que levar em consideração. Então, assim, mas eu fiz música, por exemplo. Música. A faculdade de música é muito difícil, assim. Você vê que assim, muitos músicos talentosíssimos não conseguem reconhecimento, não está tão ligado a isso. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que você tem muitas formações que são fracas. Assim, eu costumava dizer, você confia num médico que para te operar numa doença vital, que estudou medicina da mesma forma que você estudou, por exemplo, economia. Se a sua resposta for não, provavelmente um empresário também não vai confiar a empresa dele na sua mão. Então, eu acho que tem muita faculdade ruim. E às vezes a faculdade nem é ruim, mas o aluno também acabou se perdendo. E tem um outro fator que a gente não pode esquecer, que é que o mundo tem muita aleatoriedade. Tem gente que nasce muito privilegiado, tem gente, tem a sorte, a gente não gosta... É o que a gente tava falando lá no Pânico o dia que eu fui lá, A gente não gosta de assumir... Sorte ou competência? A gente não gosta de assumir o papel da sorte, mas a sorte tem um papel fundamental em todos os casos de sucesso, né? Até tem gente que faz essa comparação, se o Bill Gates nascesse em outra época, em outro país, talvez ele não conseguisse ter feito nada. Então, assim, saiba que assim, você tem que ser bom, você tem que tomar escolhas boas, e ainda tem que ser sorte. Também, né? E música eu conheço, você deve conhecer também, muita gente que é talentosíssima e assim, e tem dificuldades para arrumar qualquer coisa. Então, eu acho que você tem que fazer um estudo por conta própria, pensar em alguma coisa, se você vai viver disso, que te aumente as chances, mas saiba que a sorte vai ter um papel fundamental no seu destino. Não tem jeito, né? Mesmo o podcast, podcast aqui super legal, quadro, roteirizado, cenário, tudo. Torço, ele já é famoso, torço para ser enorme, mas tem às vezes um podcast que você não vê nada demais que estoura. Outros que às vezes você fala, pô, esses caras são muito melhores que eu e não fazem sucesso. Então, quer dizer, acho que é aceitar um pouco o papel da aleatoriedade na vida. Eu sempre trabalhei... Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha algumas oportunidades de ficar lá fazendo pesquisa, mas eu nunca fui um pesquisador nato, assim. E os caras que eram de pesquisa, o cara é que nem música. Eu conheci alguns músicos que o cara respira. Tipo, a vida dele é só isso e ele tá feliz, e aí ele consegue entrar com uma profundidade enorme. Eu conseguia sobreviver no mundo acadêmico, tirava boas notas, conseguia lá fazer os requisitos, mas eu via que eu tinha multi-interesses e eu nunca ia ter a profundidade que esses caras tinham. Então eu falei, vou voltar para o Brasil. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu já era professor da FGV, mas eu voltei para ser o híbrido, assim, que é o cara que entende um pouco o mundo acadêmico, consegue ler as pesquisas avançadas, mas é o cara que meio que vai aplicar isso. E aí, logo depois, eu estava dando aula no mestrado da GV e um dos alunos foi o Doni Denútil, que é meu sócio até hoje. Você começou a dar aula novo, então, né? Muito, comecei a dar aula com 21 anos. Caramba! Eu tenho 45. E aí... Denútil? O que é? O Doni Denútil foi apresentador da Globo, do Jornal Hoje, mas na época ele estava fazendo uma transição de carreira, ele estava fazendo mestrado em economia, ele tinha feito economia e jornalismo e estava indo para a Globo News, e ele me chamou para ir para a Globo News. Eu era orientador dele, era o Conta Corrente, que era um formato que não existe mais, era um programa de economia e de negócios diário,
que o Doni apresentava, depois eu cheguei a apresentar também, e aí eu falei, pô, legal, porque às vezes você faz coisas acadêmicas, muito técnicas, mas pouca abrangência, assim, pouca gente lê, e eu falei, não, eu quero levar essa mensagem, então, comunicação. Para mudar mesmo, para ajudar as pessoas na prática. E o meu trabalho sempre foi ligado à econometria, que é uma parte da economia que você trabalha com previsão, que você trabalha com... Eu não vou falar o nome da empresa, depois te falo em off, mas assim, uma empresa grande, uma das 4 maiores do mundo, que fala assim, eu quero saber o seguinte, quando eu dou desconto num desodorante, eu estou roubando mercado do concorrente ou não? Então, esse tipo de pergunta que a gente respondia. Também previsão de vendas, trabalhei muito com escoragem de crédito, que é fórmulas para te dar uma nota de crédito, aí o banco ou a operadora de cartão ou a loja decide se aquele risco ele vai te emprestar ou não. Também tem uma empresa de inteligência artificial, hoje fez um trabalho que o Emílio brinca muito, mas substituiu mais de 50 pessoas na Jovem Pan com robôs que a gente fez. E estou trabalhando também em alguns projetos de alocação de qual a rota ótima dentro de um centro de distribuição para uma grande marca também internacional. Vários projetos de consultoria. Tem um projeto agora com um escritório de advocacia para IA ajudar nos processos, tem um outro que é dona de marcas famosas, e aí eles são donos das lojas no Brasil. Marca, eles têm a representação, então quanto eu mando para cada loja. Então são problemas de ciência de dados que o cientista de dados normalmente ele tem uma base boa de negócios, programação e estatística. Eu tenho a minha força maior é estatística, né, e negócios, mas eu sei programar. Mas assim, aí de novo, aí eu pego, né, normalmente alguém que programa melhor que eu para fazer isso, mas faço mais isso, assim. Então o Sami da mídia na Globo dependia do lugar, né? Tinha horas que eu fazia coisas bem populares, acho que parecido com o que você faz isso para ajudar as pessoas. Tem horas que você fala mais de negócio. Eu também trabalhei na Globo, eu gosto muito de esportes, meu celular tá ali, até fiz modelos matemáticos para prever resultado de futebol, então todos os bolões da Globo, tudo sempre está entre os... quando eu não estou em primeiro, eu estou, sei lá, entre os 2, 3 primeiros. Mas funcionava essas previsões? O que é funcionar? Ele erra muito, só que acerta mais que o ser humano. Então, por exemplo, na Jovem Pan tem 40 pessoas no bolão. Depois a gente pega o celular e eu te mostro. De 40 pessoas eu estou em primeiro, no bolão do brasileiro. Você usa uma fórmula matemática para... É uma fórmula estatística de prever resultados. Com base nos resultados anteriores, nos jogos anteriores. Isso. Basicamente, quando você entra num jogo de futebol, mas pode ser para qualquer esporte, mas no futebol, se eu não me engano, tem 26 variáveis. Por exemplo, passe certo, passe errado, chutes a gol, cartão, chutes fora do gol, lateral, posse de bola. Então cada um faz seu modelo, mas isso não fui eu que inventei, tem modelos, muita gente estuda isso faz tempo. O que eu faço é adaptar um modelo que existe para o cenário brasileiro e ponderando as variáveis do jeito que eu acho. Mas não sou o primeiro cara a fazer isso, não. E aí o que acontece? Pega essas variáveis, aí você cria mais ou menos uma força de ataque e uma força de defesa do time. E aí, com isso, então vai jogar o time A contra o time B. Você contrapõe a força de ataque do A contra a força de defesa do B, vice-versa. Aí você dá as probabilidades de cada placar. Mas tem a ver com os jogadores também que estão escalados ou não? No meu modelo, não. Mas tem modelos que sim. A gente podia montar uma empresa, hein? Tem o Tigrinho, a gente podia fazer o pobrezinho. Pobrezinho. Né? Pobrezinho, bolões com 40% vezes mais chance de você ganhar dos seus concorrentes. Bolão. Então, porque bolão você tá lidando com os outros. Na Globo, eu lembro que o último bolão que eu participei foi da Copa da Rússia. Em 2022 eu já estava na Jovem Pan. Aí tinha mais de 400 pessoas, 300 pessoas. Eu fiquei em segundo, porque o primeiro lugar, ele era um cara que comprava 10 fichas, por exemplo. Ele jogava com vários. Aí ele tinha muito mais chance de ganhar. Eu fiquei em segundo, mas deu até polêmica. Eu
eu doei o prêmio, porque o pessoal fica bravo, fala, pô, o cara tá jogando Você não vale, mas assim, pô, tem, sei lá, o Caio Ribeiro, meu amigo, beijo pra ele, que conhece muito de futebol, às vezes erra mais do que o modelo, até mais, na Jovem Pan, o Vampeta, o pessoal de lá também, às vezes erra muito mais, o Zico, lá, que também já foi da Jovem Pan. Então os modelos funcionam, mas assim, para bolão, a casa de aposta é mais complicado, porque a casa de aposta, geralmente, ela trabalha com uma margem de 5%. E 5% é muito. Então, por exemplo, cada real que você põe, se você colocar de forma ótima, vai voltar 95 centavos. Então, você meio que está pagando 5%. Aí você não faz isso uma vez, várias. Então, seu dinheiro vai diminuindo. Agora, tem um modelo interessante que eu fiz lá com o Fred Ring, é um cara de esporte do SBT, foi da Jovem Pan, foi da Record, que meio que mapeia as casas de aposta e aí fecha a arbitragem. Você fala assim, vai ter Corinthians e Palmeiras. Então, você vai apostar nessa casa no Corinthians, no empate, nessa no Palmeiras, de tal forma que, independentemente do resultado, você ganha. Mas, claro, você não escolhe o jogo, você faz uma varredura nas casas de apostas para ver quais estão com essas arbitragens. O que eu diria assim, então, Sami, pessoal, quando você tiver uma faculdade na FGV, um mestrado na Espanha e um PhD lá em Harvard, você pode começar a tentar entrar nesse negócio. Antes disso, não. Senão você vai fazer. Mas eu mesmo não aposto. E a casa de aposta também, mesmo esse modelo que é de arbitragem, você não ganha dinheiro. Por quê? A casa de aposta, ela te limita. Então fala assim, tá, legal. Só que você só pode pôr R$100. Aí você vai ganhar 1%, que é bom. 1% em um dia é ótimo. Só que você vai ganhar R$1. E às vezes a casa te dificulta para tirar dinheiro. Sim, esquece. Você quer jogar em aposta? Jogue, mas sabendo que é entretenimento. Que nem você vai no cinema, você não vai no cinema para ganhar dinheiro. Você pagou. Sim, saiba que você vai perder. Ali e que tem vai um te custo. Custar. E tem um custo. E saiba desse custo. Assim, você querer ganhar dinheiro com isso é muito difícil. Eu não recomendo. Assim, então, boa. Assim, de várias formas que você fala sobre renda extra, essa não é impossível, mas é muito difícil e eu não aconselho.